Olá, galera, boa noite. Eu sou o João Pedro, do projeto JAP, Jovens Aprendendo a Amar o Próximo. Nossa vibe é o amor pelo próximo, buscar a inclusão dos excluídos e tratar as dores da alma, abatendo a intolerância contra jovens. Nós vamos para mais um encontro e a palavra sair com a líder. Vai lá, Tia Tânia. Olá, galera, boa noite, tudo bem? Eu também sou do projeto JAP, Jovens Aprendendo a Amar o Próximo. E como eu disse em vários vídeos anteriores, eu só queria lembrar vocês, antes da gente dar boa noite para os nossos JAPs, que o JAP é feito de missões diárias, através de orações, através de posts nas nossas páginas, através de vídeos, através de lives, nós nos movimentamos a todo tempo. E convidamos você a também fazer parte desse projeto, porque estamos andando como formiguinhas no reino do nosso Deus. Mas nós acreditamos que se juntarmos, ficarmos ali, seremos fortalecidos para que quando um caia, o outro possa sustentar a levantar. Essa é uma das nossas missões. E para começar o nosso encontro, que daqui a pouquinho vai virar um programa de sábado à noite, eu profetizo e vou voltar a falar sobre isso. Queria desejar a você uma boa noite. E vamos lá, João Pedro, tudo bem com você? Oi? Tudo bem com você? Eu tava editando aqui, já ajustando as coisas. Eu tô bem, e vocês? Graças a Deus. Graças a Deus. Josi, como vai você? Oi, boa noite, estou ótima. E você? Graças a Deus, tudo bem. Felipe, tudo bem com você? Oi, tia, muito bem também. Muito bem, graças a Deus. Graças a Deus. Jorge, tudo bem? Ok, tudo tranquilo. Graças a Deus. Estamos sem a nossa componente, né, do JAP hoje, a Amanda. Ela não estava muito bem. Mais um encontro, né? As batalhas espirituais são muito grandes, mas nós já oramos e eu já coloquei os meus joelhos pedindo que o Senhor visite a Amanda profundamente. Porque a cada encontro que a gente tem, que é quinzenal, a gente tem tido algumas dificuldades e precisamos apresentar para vocês que, ao vivo e a cores, não deveria ser diferente. Então, estamos caminhando com fé, e isso é o mais importante. Se um dia não tiver ninguém, estarei eu aqui tentando fazer a live, mas ela vai acontecer em nome de Jesus. Somos um grupo de jovens cristãos e não cristãos. Bom, mas tem um casal aqui que não são jovens. Não, olha só. Jovens de coração. Estamos à frente dessa liderança, tentando, com muito esforço, fazer acontecer os dias do JAP. Vamos lá. Como eu falei, esses encontros acontecem quinzenalmente, e aí a gente tenta fazer um revezamento desses encontros. A cada encontro, um traz a mensagem, o outro traz a dinâmica, o outro traz uma reflexão, o outro traz momento jovem, falando para jovens, até porque durante a semana eu já faço as lives, eu já faço os vídeos, eu já lanço os posts. Então, de 15 em 15 dias, a galera precisa trabalhar um pouquinho. Mas são jovens, como qualquer jovem, que tem as suas dificuldades. E eu queria lembrar que esse encontro, sendo para jovens, nós precisamos olhar com carinho especial, porque o ataque sobre a vida desses jovens é muito grande, através das drogas, do álcool, da opressão, da depressão. E o álcool é algo que eu queria trazer muito em pauta, porque nesse exato momento tem lares que não são de jovens sofrendo e passando, talvez por algum momento muito delicado com relação a essas coisas. Esse lar que hoje existe um pai, um marido com um problema desse, supostamente ele foi não é supostamente, ele foi de fato um jovem. Então, se não tratado lá na raiz, ele vai levar para o seu lar, para a sua família e para os seus filhos, o exemplo que ele vive. E aí, ele vai ser aquilo que ele vive e os seus filhos também. Então, a nossa preventiva como JAP é lutar, batalhar, para que esses que ainda não chegaram nesse passo, nesse segundo passo de um lar, de um casamento, ainda como filhos, como namorado,
possam se ajustar para que então consigam ter um lar em paz e feliz, né? A noite promete, ainda mesmo que com a falha de mundos, uma das jovens aí, o nosso roteiro não vai ficar perdido, fiquem muito tranquilos, eu espero que vocês não saiam do canal, não coloquem em outro momento, e eu vou dizer uma frase aqui, assim, sobre a medida de Deus. A medida, segundo a palavra, que você se dá para Deus, Deus se dá para você. E assim é o JAP. À medida que você se dá para o JAP se dá para você e Deus abençoa a sua vida. Sabia disso? Sabe por quê? Porque nós consagramos o JAP ao Senhor. O JAP não pertence a Tânia, a uma liderança. E uma liderança muito justa, porque eu trabalho muito ajustada nas coisas que temos que fazer para Deus. Então, eu quero te dizer que à medida que você for se dando, as coisas vão acontecer na sua vida sem você perceber. Porque é meio que causa e efeito, né? Ação e reação, é assim que também acontece no JAP. Teremos alimentos maravilhosos durante a noite, e nesse momento seria o da Amanda, mas vamos trazer aí para o João, que hoje vai jogar nas duas, com um momento jovem falando para jovem, e a chamada hoje é da Conjuve, Conselho Nacional da Juventude. Todos os encontros nós teremos um tema, um artigo pertinente a jovens, ao que tange a mocidade. João, manda ver para a gente aí. Então, vamos lá. Eu, como editor, fico sempre agitado. Bom, conselho teme efeitos sociais da pandemia entre os jovens. Responsáveis por sugerir políticas públicas que ajudem a promover o bem-estar e os direitos de quem tem entre 15 e 29 anos de idade. Membros do Conselho Nacional de Juventude, Conjuve, estão preocupados com os impactos da pandemia do novo coronavírus entre os jovens. A preocupação ocorre principalmente com a parcela mais vulnerável, afetada pelo desemprego e por outros problemas antes mesmo do surgimento da doença e das suas consequências econômicas. Basta vermos as dificuldades que os jovens já enfrentam para sabermos que, a médio e longo prazo, quando superarmos a pandemia, os mais prejudicados serão eles, principalmente os que não tiverem capacitação técnica, instrução ou experiência. Esses vão ter mais dificuldades de acessar os postos de trabalho, disse o presidente da Conjuve, Rafael Davi Campos, à Agência Brasil. É papel do Conjuve destacar a importância de não olharmos apenas para o presente, de nos anteciparmos e pensarmos sim no futuro. Nesse sentido, é preciso um olhar atento às políticas públicas para a juventude, pois muitos jovens são de famílias, sustentam suas casas, ajudam seus pais e certamente enfrentarão grandes dificuldades, acrescentou Campos. A tendência é que o desemprego entre a juventude se agrave. Com muitos jovens recém-formados e outros tantos sem estudos e sem experiência profissional, disputando vagas de trabalhos com mais pessoas qualificadas, o país estará diante de dois caminhos. Ou vai ter que criar mecanismos para incentivar a contratação dessa parcela da população, ou vai tentar estimular os jovens a empreender. Já há alguns anos, sabemos que, em crises econômicas, os jovens são mais atingidos, principalmente no aspecto de trabalho e renda. Com menos vagas de emprego, a juventude é jogada ou para o desemprego ou para a informalidade e o trabalho precário. Isso só pode ser superado com investimentos em educação, no seu sentido mais amplo, em capacitação técnica e com vontade política
para garantir que as vagas para a juventude sejam dignas. Bom, esse é o texto que fala sobre isso, e agora eu passo a palavra para a tia Tânia novamente. Diante dessa leitura, o que fazer se estamos aí vivendo um caos no mundo, e aí até mesmo as aulas online, quando entra um grande feriado, elas também são paralisadas por questão de custos. Estamos vendo uma política aí completamente perdida, toda a conta, como eu sempre falo, voltada para o jovem, e esquecendo, então, de enxergarem que já que o futuro do nosso país, né, as coisas para acontecerem dependem dos jovens, como não investir neles? A nível de estudo, a nível de trabalhos aí, digamos, de especializações técnicas, né, de facilitar algumas áreas para que eles consigam. E nós, do JAP, somos responsáveis, em uma dessas partes, em manter a mente, o coração, o foco desse jovem ligados para que, quando as coisas voltem ao normal, eles possam estar aprumados. Porque, com toda essa loucura, o seu HD, o HD do jovem, está descompensado. E, com isso, eles estão se perdendo mais do que já estavam. Antes da pandemia, a gente tinha um quadro, e agora a gente vai ter outro muito pior. Então, nós precisamos manter a preventiva. Então, essas lives não é para serem lançadas para um cantinho, é para que elas possam ser compartilhadas, porque é uma importância muito grande de nós tratarmos desses jovens que estão perdidos buscando uma direção. A gente não está falando só da igreja, não, de estar ali sentado, que é o contrário. Hoje, nós estamos, inclusive, afastados da igreja física por questão da Covid. Mas nós precisamos estar ligados ao Senhor para que, então, Ele possa nos direcionar, já que a cada dia está ficando pior. Uma vez que a conta é desse jovem, e a palavra que foi trazida, se vocês estiverem atentos aí, eu vou pedir para que coloquem nos comentários se tiverem alguma coisa a fazer e perguntar agora rapidamente aos nossos jovens, mediante a isso tudo, né, nessa monstruosa pandemia, você teria alguma coisa a dizer para minimizar essa situação, João Pedro? Breve reflexão aí, João. Então, A conta dos jovens mesmo? Olha, eu acho Tia, que... me desculpa, não deu para ouvir, que na hora que a senhora falou, para mim não foi. Bom, do texto que o João Pedro leu, ok? Eu gostaria de saber de cada um de vocês, se vocês estão atentos, ligados, né? O que vocês entendem como o que fazer diante a esse caos, já que a conta está nas costas do jovem, para minimizar a situação. Entendi. Então, João? eu creio, a culpa não, primeiro posicionamento a culpa não é só dos jovens. Primeiro posicionamento é esse, porque existem, eu pelo menos quando vou na rua fazer compras, as atividades essenciais que precisamos fazer, vemos muitas pessoas que não só jovens, mas, por exemplo, idosos também eu vejo bastante, pessoas de meia idade, sem máscara, ou com a máscara com o uso incorreto, e vida que segue. Parece que não existe um vírus, de fato. Só porque as pessoas não veem, parece que elas não acreditam no que aquilo ali, ou no que aquilo ali pode causar a elas, ou as consequências. Mas em relação ao seu pedido, né, de resolução, bom, se a culpa já está em cima dos jovens, né, o que eu posso fazer para compensar isso, né? A primeira coisa que eu faria, assim, se eu tivesse um poder político, né? Isso aí, finge que você tem. Exatamente. Campanhas de conscientização
dizendo que não são somente os jovens que estão errando, porque a gente não pode simplesmente chegar na rua e forçar as outras pessoas a utilizar. Porque o uso da máscara durante essa pandemia se tornou um ato muito mais político do que da saúde em si. No sentido de se eu quero utilizar a máscara ou eu não quero utilizar a máscara e o problema é meu, eu não sou do grupo de risco e vida que segue. Então, eu acho que campanhas de conscientização, sentando com aquela pessoa e falando, olha só, esse problema aqui, ele pode te causar sim um problema e você, ao não utilizar a máscara, você está também colocando as outras pessoas em risco. As que estão também de máscara. Porque a máscara não é uma proteção absoluta. Então, eu acho que o maior que a gente poderia fazer é campanhas de conscientização e aplicar multas, no caso, no sentido de não está utilizando a máscara corretamente, se for pego por um fiscal ou algo do tipo, aplicar uma multa, porque, infelizmente, o ser humano, de maneira geral, ele não aprende se não tiver uma consequência direta. Principalmente no sistema capitalista em que nós vivemos e que o dinheiro é diretamente relacionado com tudo. Ok, João, obrigada. Josi, gostaria de ouvir a tua posição a respeito dessa minimizar nessa situação caótica, já que a conta está nas costas de vocês, jovens. Como o João falou, né? A culpa não é somente dos jovens, eu acho que é, em modo geral, de todas as pessoas. A situação está cada vez pior e, assim, tá difícil, porque agora que a vacina saiu, né, apesar de não ter 100% de eficácia, eu acredito que nenhuma vacina tenha 100%, mas, assim, logo no momento que a gente passou a criar uma expectativa, tinha esperança da melhora, as pessoas, muitas vezes por ignorância e por imprudência, acabam não utilizando os métodos necessários. Claro, existem casos e casos, porque não tem como uma pessoa com uma vida ativa deixar de fazer as suas atividades essenciais, como, por exemplo, trabalhar e ir ao mercado, são coisas normais. Mas tudo isso tem que ser de acordo com as medidas protetivas e de forma que não prejudique o outro. Porque eu, por exemplo, já errei muito em questão disso da pandemia, porque, para mim, a situação é muito favorável. Não que a minha família esteja isenta disso, porque ninguém está. Só que, por eles não estarem no grupo de risco, eu relaxei em alguns momentos, e não é certo, porque você precisa pensar no próximo também. Não é só porque a minha família não está no grupo de risco, que tem maiores chances de contrair o vírus, que eu não preciso pensar na família do outro também. Então, assim, medidas, eu acho que a maior medida, né, para poder combater isso do corona é aplicando todos os métodos de proteção. Além disso, como o João falou, através de campanhas que incentivem os jovens a utilizarem. Eu acho que os jovens, porque nós, assim, achamos que estamos isentos do coronavírus e alguns acabam vacilando, indo para a festinha, fazendo isso, fazendo aquilo, não é o momento para isso. Então, assim, conscientização e investimento também dos hospitais nessa questão, né, de verba e aplicação de multa. E é isso, gente. Muito bom. Felipe, por favor. Temos muitos pontos aí. Primeiramente, eu creio, obviamente, a culpa não é dos jovens, longe de ser a culpa dos jovens, para mim é algo bem surreal, não tem nada a ver, para mim, a culpa do humano. Né? Vamos trazer isso para 1980, 80 e pouco, onde teve o surto da AIDS. Teve o surto da AIDS em muitos países, inclusive os Estados Unidos. O povo não se cuidou, simplesmente isso. Sabendo que houve uma crise muito grande, não se cuidaram. Mas a maioria é jovem. Claro, pessoal, se você pegar entre idosos e jovens, a maioria em todo mundo são jovens. Creio eu, em todo mundo que eu falo, a maioria são jovens. Então, falar que a culpa é dos jovens é muito redundante. Se a maioria é jovem, provavelmente o maior erro vai ser pelos jovens. Outro ponto seria que, se eu tivesse o poder, como eu faria para reduzir, né? Primeiramente, eu não acredito que
medida ditatorial obrigatória é válida. Até porque eu não acredito que multa vá resolver. Se a gente pegar e estudar os casos que estão acontecendo em todos os países, não resolveu. E realmente eu acho que você tem todo direito de vida, enfim, de sair com a máscara ou não. Porém, eu acho que eu faria seria conscientizar como todos, já falaram isso, mas de uma forma forte. Porque, é como o João falou, o povo só aprende quando toma aquele apertão. Mas o apertão pior é quando alguém da sua família morre. Quando você sai e traz o vírus para casa e ela morre, a pessoa que você ama, aí você acorda. Porque quando aconteceu com uma pessoa que a gente vê assim, cara, a gente não pensa nisso, mas quando a gente vê em qualquer jornal que tal pessoa morre, pra gente é só um número. É só um número. Mas a gente não se bota no lugar dela, do filho dela, da mãe da pessoa. Então, a maior conscientização que seria a implantação do bom senso. Primeiramente, não adianta você botar multa ou avisar simplesmente, porque o povo não está nem aí. Né? Eu desconsidero a multa. E deixa eu ver outra coisa que eu ia falar, me esqueci. Ela falou sobre medidas, né, sobre coisas essenciais. Né? Muitas pessoas, como a gente está vendo hoje, é um país tão, infelizmente, ruim, de maldade, onde ele discerne, ele determina o que é essencial ou não. Por exemplo, o jornalista é essencial, mas a pessoa, o barbeiro, não é essencial. A pessoa que trabalha para ter um pão em casa, para dar para os seus filhos, o governo não acha que é essencial. Então, acho que nenhuma medida governamental seria adequado. O único jeito mesmo é orar muito para Deus para implementar bom senso nas pessoas. Posso fazer um adendo aqui que eu fiquei pensando? Claro, até antes de você terminar, eu quero que o nosso público consiga perceber a conscientização dos nossos poucos jovens representados aqui, a importância e a visão desses jovens com relação à pandemia. Muito bom. Manda, João. Primeira coisa, como todos nós estamos interagindo, eu estou deixando a tela para todo mundo aparecer, porque há uma concordância de cabeça, há uma expressão, ok? Bom, perfeito. Segundo ponto, o Felipe tinha falado sobre existem mais jovens do que idosos. De fato, a sociedade ela se baseia-se numa pirâmide. Os mais idosos, eles são o topo da pirâmide, onde existem uma minoria comparada aos que acabaram de nascer, e etc, etc, etc. Bom, segundo ponto, em relação a medidas governamentais. Eu tinha visto hoje, ou ontem, não lembro agora, eu acho que medidas governamentais são efetivas, sim, no sentido de regiões mais pobres, Baixada, isso trazendo para o Rio de Janeiro, ok? Mas região mais pobre de maneira geral. Existe uma superlotação desses locais e acontece, por consequência de tabela, uma aglomeração. Porque todos eles têm que trabalhar, eles não têm uma renda fixa como muitas pessoas têm. Então, eles precisam botar as caras mesmo, só que muitas das vezes eles acabam relaxando e não tomando as medidas protetivas. Mas mesmo assim, eu vejo ônibus, BRT, VLT, sei lá, com superlotados de pessoas tendo que sair, sei lá, 5 da manhã de casa para ter que trabalhar e um ali misturado no outro, mesmo de máscara, não sendo uma medida protetiva correto. Então, eu creio que se houvesse um investimento maior de como já está acontecendo, mas que foi reduzido em relação à renda que estavam pagando mensalmente, né, o auxílio emergencial, eu creio que deveria haver um investimento maior nesses, para que poucos pobres assim e classe média, porque também existe muita gente classe média que está descendo com dinheiro porque não há comércio, para que eles não precisem sair das suas casas e tenham o essencial, e não falte pão na mesa, né? E não precisem se expor a esse vírus.
essa foi uma Então- medida protetiva que eu pensei que o governo poderia investir. Só que não é a nossa realidade, claro, nós sabemos. O governo, né, infelizmente... Eu creio, João, que não é o problema do nosso governo, é simplesmente o básico. Como você vai retirar dinheiro da onde para dar às pessoas para não saírem de casa sem trabalhar? É impossível. Então, mas aí como é que eles dinheiro é escasso. Sim, mas como é que eles O então dinheiro é retiram escasso. dinheiro para comprar auxílio terno, auxílio casa? Não, com certeza. Não. Sim. A questão não é essa. A questão Bem é falar, colocado. quantos pobres, a questão não é... Para mim, tinha que cortar tudo isso, é óbvio. Mas você acha que como o governo vai sustentar a população pobre para ficar em casa, sendo que, eu vou chutar, 80% é pobre? Se houvesse um redirecionamento dos nossos impostos para 80%, já que é o todo do país, e não 5%, seria muito mais efetivo. O que acontece, exatamente. Só que é aquilo, os impostos são muito altos. Nós estamos no topo dos impostos mais cobrados do mundo, é o nosso. Sabe disso? Que, como você falou, vai para auxílio terno, em vez de auxiliar os pobres. Correto. Mas eu acho uma visão muito surreal, isso em qualquer país. Você sustentar. Eu concordo com você, a gente está supondo que isso aconteça. Show. Eu concordo com você. Por mim, eu teria dinheiro para bancar todas as pessoas para não saírem de casa, eu entregar pão na casa de todo mundo, mas infelizmente não é possível, entende? Por isso que eu falo que tudo que depende do governo não é válido. Em um momento, o capitalismo ele estaria tão exaltado que, como Marx falou, ele falou que em um momento... mais perto do microfone, João. Estão me ouvindo agora melhor? Melhor. Em um momento, o Marx ele tinha dito que deveria haver um salário para todos por causa do capitalismo. Sim, foi o que ele quis dizer, entendeu? Sim, não, eu sei o que ele falou, mas... Então, Não, primeiramente, usar uma pessoa que, pelo amor de Deus, esse cara não existe. Ele, infelizmente, ou não, ele existiu, escreveu um livro que, por conta dele, é culpa de muitas fomes no mundo. Sim, mas e isso outra, é só a realidade. Não seria a base... Não, e outra, o capitalismo, nós não vivemos em um país capitalista. Nós somos um país tudo menos capitalista. Não só porque a gente anuncia uma TV cara, o povo acha que o capitalismo é só apenas o lucro, só visa o lucro. Negativo, não é isso. Política... Eu acredito... A gente... a gente acabou A ideia... Não, maravilhosa, mas não, se a gente entrar nesse quesito aí, a gente vai... infelizmente, não existe uma utopia, né? O que vocês fariam para poder minimizar, já que a conta, hipoteticamente, é de vocês? Ok. Sim, não existe uma utopia. O Jorge tem 12 minutos que ele quer também falar, mas também não pode ir lá na política. Mas ele quer falar alguma coisa a respeito disso, com jovens de coração, como se ele fosse o que ele faria para minimizar. Porque essa é a nossa ideia da noite. Jorge? Jovens, boa noite. Eu sou o Jorge. Fala um pouco mais alto, por favor, pai. Pelo debate entre o João Pedro e o Felipe, eu vejo o seguinte: nosso país é um país novo. Só que nós não nos contentamos com essa jovialidade que nós temos. Os países lá fora, eles, além de ter recursos, porque já são países antigos, países que já participaram de diversas guerras, não tiveram retorno, né, financeiro, conseguiram se ficar um pouco mais solidificado. Então, com isso também, por sermos um país novo, e a origem, como nós fomos, né, civilizados, que foram com degredados de Portugal, aquela coisa toda, nós não temos aquela responsabilidade e vai passando de pai para filho
essa irresponsabilidade. Então, só tem um jeito de trazer essa responsabilidade à tona. Qual é? Mexendo no bolso. Entendeu? Com toda a antiguidade, o Reino Unido, essa semana, colocou uma multa para quem saísse de casa de 6 mil libras esterlinas. Isso vai dar uma base, mais ou menos, de 38 mil reais de multa. Não tem quebra-galho. Para nós aqui, a coisa é difícil. Como é que você vai pegar um cara que está na beira da praia e está multado em 200 reais, se ele não tem nem o dinheiro da passagem? Entendeu? Então, o que estava se comentando aí, o jovem não pode pegar e fazer que nem a tartaruga. Estou carregando um casco e o peso é dela. Não. O jovem não é culpado. O culpado é a sequência. O culpado é a nossa educação. Não veio, mas isso não quer dizer que a gente não possa se reeducar. Para vocês terem uma ideia. Na Barra, na Copacabana, Leme, etc., etc., a polícia está em cima, ninguém foi para a praia, bares fechados. Aí, quando você sobe, vai para Madureira, Irajá, os bares estão abertos, o mercado está aberto. É uma questão de educação e policiamento. Ou seja, lá na Zona Sul, não tem ninguém. Por quê? Porque o policiamento está ali em cima. E aqui em cima, não só porque o policiamento não está, mas porque o povo daqui de cima tem que ganhar o dinheiro, porque eles já estão passando necessidade. Então, a culpa não é do jovem, a culpa é da engrenagem. Ok? Ok. Só para lembrar que o João entende que teria que mexer no bolso, né? A Josi tira também a culpa dos jovens, mas coloca da conscientização como maior. O Felipe já traz que teria que ter realmente um peso dentro, concordando, né? Muito bacana, mas só sente a dor quando chega essa morte dentro de cada área que a pessoa sente, liga esse start aí. Então, vamos lá. Um abismo chama o outro, e é o que está acontecendo. A gente olha para todas as vertentes e, independente de ser o jovem, de ser o cunho político, de não ser, de que faltou o hospital de campanha, que botou o hospital de campanha, que o cara tirou, que o cara comprou um terno, enfim, eu quero conscientizar a vocês de que, independente disso tudo, estamos vivendo os sinais do final do tempo. E isso é uma realidade, ok? Mas há esperança. Então, enquanto isso não acontece, porque não sabemos o dia nem a hora, precisamos estar fazendo a nossa parte. E eu espero que, como JAAP, nós venhamos colocar pulso forte com os nossos posts, com as nossas mensagens e incentivando, então, já que vocês trouxeram ao vivo, né, para outros jovens ter a mesma atitude, o mesmo cuidado, antes que chegue na sua casa. Vamos tentar minimizar a nossa conta, eu me coloco no meio, não como jovem, mas como liderança, porque nós sabemos que é toda uma engrenagem, como disse o Jorge, para que isso chegue nesse afunilamento chamado jovens estão contribuindo para que morram todos. Aí os outros acabam ficando esquecidos, como naqueles repórteres. Quando acontece alguma coisa muito grave aqui, eles trazem uma outra notícia para poder abafar aquela, e assim eles estão fazendo. Enquanto eles botam na conta dos nossos jovens, que também são responsáveis, eles apagam o restante das caquinhas que eles vêm fazendo atrás ou na frente. Muito boa mensagem para vocês, muito bom, vocês estão muito ligados. Então, que a gente continue com esse pensamento e para vocês verem que jovem tem muita consciência, sim,
a respeito do que está acontecendo no nosso país e no nosso mundo. Vamos lá, a hora da dinâmica. Essa dinâmica é com João. Quem representa a sua história na Bíblia? João, Vamos deixar a dinâmica para depois da palavra. você prefere dessa forma? Sim, eu prefiro. Porque a gente tem todo um Sim, eu cronograma. prefiro. Sim. Você não tinha me passado, mas Não, ok. 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 Vamos lá. Hora da mensagem, então. Josi, aposto, porque o prato principal vai vir na frente da entrada, mas estamos aqui para receber. Então, manda, Josi, para a gente. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Houve essa mudança aí, né? Porque eu acabei mandando mensagem pro João falando que eu não estou me sentindo muito legal. Mas, assim, eu não poderia deixar de falar hoje, justamente porque muita coisa boa aconteceu na minha vida. E por mais que a mensagem seja breve, eu espero que de alguma maneira alcance vocês. Tá entendido, então. Foi por isso. Em Lucas 1,37 diz: porque para Deus nada é impossível. Em Salmos 37,5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. São versículos bem breves, mas eles resumem tudo aquilo que eu vou falar hoje. Nós estamos vendo, né, vivenciando através da televisão, através das rádios, tudo aquilo que vem acontecido. E se não o pior momento, é um dos piores. Uma das piores situações que nós já enfrentamos no país. E por conta disso, muitas pessoas acabam ficando desacreditadas, sem esperanças para que as coisas deem certo. E assim acontece no nosso cotidiano, assim acontece com os problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Quanto maiores eles são, mais esperança de que tudo vai dar errado, né, ocorre. E, assim, quando eu escolhi esse tema, foi baseado em tudo aquilo que eu já vivi. Porque eu sou uma pessoa, assim, muito ligada no 220, e em muitos momentos eu acabo errando, porque eu quero que as coisas aconteçam para ontem, eu quero que as coisas aconteçam da forma que eu quero, da maneira que eu quero, e é algo que eu venho trabalhando muito, porque não é assim que funciona. É da forma que Deus quer, da maneira que Deus quer. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Eu já comentei algumas vezes lá no JAP, né? E eu costumo falar isso, que eu vi a pregação de um pastor e ele se direcionava para os jovens, falando que a nossa geração é a geração miojo, que nós queremos tudo instantaneamente. E por conta disso, nós acabamos criando algumas paranoias na nossa cabeça de que nada vai dar certo, de que os nossos sonhos não serão realizados. Só que na própria Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas na nossa vida. Há um tempo determinado para tudo. E por maior que seja o obstáculo, por maior que seja o desafio, quando nós colocamos Deus à frente da nossa vida, quando nós colocamos Ele na nossa, guiando, né, a nossa vida, as coisas começam a dar certo. Quando nós possamos acreditar, a confiar e a ter fé de que tudo dará certo, aí sim nós conseguimos conquistar os nossos objetivos. Deus é o Deus do impossível. E um grande exemplo, né, de coisas impossíveis que Deus faz é quando o anjo apareceu para Maria falando que ela estava grávida. E aos nossos olhos é impossível, porque Maria é virgem. E nós muitas vezes não entendemos a maneira como Deus trabalha. Nós não entendemos a maneira como Ele faz. Mas em tudo há um propósito. Em tudo, tudo tem um porquê. E lá na frente nós vamos entender o porquê disso. Em muitos momentos as pessoas chegam para você e falam que não vai dar certo, que aquilo é impossível, mas não é impossível para Deus. Ele é o Deus que faz o impossível acontecer. E quando você passa a absorver essas palavras negativas, você fica acreditando que aquilo é real. Você fica se limitando os seus sonhos. Mas se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Aquilo que Ele prometeu um dia para a sua vida, independente do tempo que for, independente da maneira que for, vai acontecer. E quando eu escolhi esse tema, não desista, é porque, de fato, não é para você desistir.
Há um Deus que tem o controle de tudo, há um Deus que tem o controle de todas as situações. Ele cuida de nós, e por mais que muitas das vezes nós não enxergamos isso, ele está trabalhando. Ele conhece o nosso coração e ele faz por nós. Eu separei aqui alguns exemplos, né, de coisas impossíveis que Deus fez. E em João 11, 17, 43, 44, ele fez o morto ressuscitar. Em Gênesis 21, do 1 ao 7, ele fez a estéreo dar à luz. Em Gênesis 1, versículo 1 até o 31, ele criou coisas onde não existiam. Sem contar a cura do paralítico, o cego que ele fez enxergar e a multiplicação dos pães. Então não desista, Deus está contigo. E está mesmo. Ele está no controle de toda a situação da sua vida, acredite, tenha fé. E é isso, Amém. gente. Amém. Amém, amém. Alguém quer abrir para poder Amém. falar alguma coisa a respeito da palavra da Josi, da mensagem? Então, eu iria falar que para Deus nada é impossível, de fato. Tipo, o ser humano ele acaba numa tentativa falha de limitar a Deus, mas não é assim que funciona. Assim, cara, falou tudo, assim, falou. Sabe quando a pessoa fala pouco e fala tudo? Sim, É isso. é verdade. Bom, isso que a Josi falou também, que às vezes a gente se depara com coisas, né, que às vezes a gente pensa, caraca, não tem como isso acontecer, né? Se a gente pegar desde do Velho Testamento, para mim, o maior exemplo para mim foi realmente Moisés, né? Que ao sair lá do Egito, após ter empurrado um guarda, matado um guarda, ele foi lá para outra vila e tal. Deus se revela a ele, né? E fala que, ó, você vai fazer aquilo e ponto. Você vai lá, falar é que eu tô te mandando. E Moisés, como qualquer outra pessoa humana, pensou com Deus e debateu com Deus todas as coisas que poderiam dar errado. Não, Deus, eu não posso voltar lá, eu vou acontecer se Deus, vai lá, pô, tô mandando. Não, mas como é que eu vou libertar o povo? Eu tenho, acho que ele era gago na época, né? As escrituras falaram outra. Como é que eu vou levar? Eu vou estar contigo. E por último ele fala, se eu for lá, quem eu vou falar que me enviou até eles? Porque lá no Egito eram politeístas, tinham muitos deuses, sabe? Tudo era deuses. Então ele teria que explicar quem era o Deus dele. E o que ele falou? Não diga que sou Deus. Ele nem falou isso. Ele falou o quê? Fala que o eu sou te enviou. O eu sou. Então, eu acho que quando a gente pensa no quem é Deus, a gente nunca vai encontrar uma boa resposta. Mas uma das respostas que a gente vai encontrar é que é o Deus que é onisciente, onipotente e onipresente. É um Deus que fundou a terra. Se você crê nisso, por que você tem medo de tentar, de você tentar e não conseguir? Né? Se você pensar por outro ângulo, a vida é tão curta. Cara, é um piscar de olhos, você está morto. É tão rápida a vida que você vai viver o tempo todo parado no quarto e chorando e pensando, se eu tivesse isso, eu poderia tentar. Não, vai com tudo, mano. E se der errado, dane-se, deu errado. Mas como a Josi falou, Deus sempre na frente. Porque Ele comanda, Ele é o chefe e sabe por onde você tem que deve andar. Muito bom, Josi. Muito bom. Eu acho que para os dias de hoje seria o melhor antídoto que nós precisamos. É acreditar que a gente não pode desistir. A gente está com a imagem do post que enviou a chamada, aquele homem sem as pernas, né, com aquela perna mecânica, como se fosse uma bola, porque ele se tornou um esportista. Muito Quem bonito. diria que aquele homem chegaria a algum lugar? Pois ele não só chegou, como ele atravessou a linha de chegada e foi mais do que vencedor. E é isso que nós precisamos, ainda ao meio do caos, lembrar que Lázaro pedia 4 dias. Quem poderia imaginar? Então, se tudo isso que aconteceu lá atrás e que a gente vê acontecendo nos dias de hoje,
Nós só precisamos acreditar que a fé, menor que seja, que um grãozinho de mostarda, se ela estiver ativa, nós conseguiremos. E essa é uma das maiores missões do JAP, conseguir vencer, alcançar o alvo. Muito boa mensagem, Josi, que Deus vai te restaurando enquanto você está aí quietinha num canto, porque eu sei que o teu momento, a tua dedicação agora, Deus, o Espírito Santo vai produzir saúde em você. Nós cremos e já profetizamos em o nome do Senhor Jesus. João, podemos passar para a sua dinâmica? Claro, claro. Valeu, amor, obrigado. Nada. Valeu, tia, obrigado também. Então, vamos lá. Eu vou deixar a tela para todo mundo, que interage todo mundo. Eu vejo se está todo mundo entendendo, se não. Então, vamos lá. A dinâmica é a seguinte. Eu pedi, durante a semana, que vocês escolhessem um personagem da Bíblia, ok? Que lembrasse a sua história, que estivesse relacionado com a sua história, tá? Você não vai precisar falar a sua história. É só a história desse personagem, tá? De forma simples, assim, não precisa se aprofundar, ok? Não precisa se aprofundar. Só um pouquinho. Para que todo mundo possa falar, né? Todo mundo tenha a chance de falar e interagir, tá ok? Sim. E outra coisa, depois que vocês falarem, essa é a parte 1. Depois que todo mundo falar o personagem, não sei o que lá, contar um pouquinho da história, a gente vai para a parte 2 e lá eu explico. Ok? Pode falar o personagem? Pode falar o personagem, pode falar o personagem, não tem problema. Tá. É você falar o personagem, tipo assim, sei lá, Josué. Aí, Josué, então, aí eu conto a história do Josué. Entendeu? Então, vamos lá. Josi, começa. Novidade, né? Pequenininho, escolhido por Deus, homem segundo o coração de Deus. Venceu o gigante, líder, corajoso, forte, obediente. Não tem medo de reconhecer os seus erros, por mais que tenha errado muito. Destemido. E nem preciso terminar, né? Davi. Rei Davi. Bom. Felipe? Filho de um rei, sábio, um dos mais sábios da Bíblia, bom líder, governador, rei, fez inúmeras coisas e aprimoramentos, tanto para Deus e para toda a ciência, e errou muito, grande escritor, aprendeu não, mas se arrependeu de quase tudo que ele fez e soube pedir a Deus uma coisa muito importante. Salomão, obviamente. Bom, Jorge? Jorge sou eu. Tenho várias passagens que eu gosto. Principalmente as de Daniel, as de Salomão, que o Felipe acabou de falar, mas eu me identifico um pouco com o Saulo, que virou Paulo, né? Porque a minha vida tem alguma coisa parecida com ele, similar. Não que eu fosse um santo que nem ele, que teve o poder de ressuscitar o garoto que caiu da janela, entendeu? Ele foi lá, abraçou e levantou, deu vida de novo, ressuscitou. Mas o momento, eu passei 6 meses com escama na vista, fechando mesmo. A minha visão ficou 0.
quero dizer que naquele momento eu tenha sido que nem Saulo, que eu perseguia os cristãos. Não. Mas eu tenho um momento que me fez lembrar. Porque quando eu estava na igreja metodista, e eu perdi a visão quando eu estava lá, quando eu cheguei lá. E quando a visão voltou, depois de 6 meses, eu conseguia ver na parede lá da igreja a cruz de Jesus Cristo. Entendeu? E eu falei para o pastor e testemunhei. Eu estou vendo Jesus ali na parede. Então, a história de Saulo me faz lembrar. Por quê? Eu não tive um Ananias na minha vida que fizesse eu voltar a enxergar. Hoje eu penso que o Ananias apareça na minha vida, mas o meu Ananias é o meu Deus. Eu tenho absoluta certeza de que vai cair essas escamas na minha vista. Ou seja, é o espinho que eu tenho na minha vista, principalmente na direita. E eu peço a Deus, eu não quero que tire total. Calma, eu quero fazer a obra dele, eu quero que tire para que eu possa fazer alguma coisa que lá atrás eu não conhecia ele. Sim, calma. Olha só, vamos lá. A primeira parte era contar a história do personagem. Mas você já falou brevemente o que estava relacionado com a sua história. Vamos lá. Tia Tânia? Ah, tá, porque tem um tempo, Jorge. Não, é porque ele já estava fugindo da parte 1. Estava fazendo, sim. Bom, eu me identifiquei com aquele homem muito distante, mas temente, obediente ao Senhor, que tinha muitos bens, muitas coisas, e ao ser provado por Deus, né, permitido ser provado, perdeu tudo, inclusive família. Graças a Deus que essa parte não, né? Mas ainda com tudo perdido, mesmo que na época a sua mulher dissesse que era melhor ele ter morrido, né, e esquecido o seu Deus, ele continuou ali orando por seus amigos, assim como faço pelos Jaabes e todos os mais que me buscam, e assim como Jó foi restituído, tudo e muito mais, assim eu espero também ser. Jó. Show. Agora, pai, entra na parte 2 da dinâmica, ok? Agora nós vamos falar o final. Não é a morte, necessariamente, ok? Mas o final de cada personagem. Qual foi o rumo em que ele terminou a sua vida no sentido de... vamos supor, eu vou usar o exemplo de Paulo. Tu me ferrou. Aí vou ficar solteiro. No sentido... Relaxa, eu por acaso... Coincidência, talvez? Não. Eu escolhi o mesmo personagem que você, então eu vou te guiando, relaxa. No sentido de, por exemplo, Paulo, vou utilizar o exemplo do que o meu pai estava falando, do Jorge. Paulo escreveu no final da sua vida, assim, depois de conhecer a Cristo e tudo mais, livros, que foi Coríntios, Romanos e tal. Ele evangelizou muitas pessoas, ele foi preso. Isso que eu quero dizer. Isso, entendeu? Não é necessariamente, morreu de cabeça baixa que nem Pedro, entendeu? Só para, né, ficar claro. Agora, vamos lá. Em relação ao que o Felipe falou, Salomão, ele tipo assim, teve um final de vida dele bem, porque ele reconstruiu o templo, ok, mas ele se perdeu conforme ele ia tendo relacionamentos com outras mulheres, porque ele acabou desenvolvendo amores por elas e pelas religiões delas. Esse foi o final da vida dele, assim, final, por assim dizer.
E no final da vida dele, tipo, da morte, ele se arrependeu de ter ficado morno, né? Como a Bíblia diz que lá no final da Bíblia, que agora eu não lembro exatamente, antes, fala que Deus repudia o morno, né? Apocalipse, eu acho. Eu acho que é Apocalipse mesmo, é. Então, ele se arrepende de ter sido morno durante a vida dele, porque ele, de fato, estava com um pé em Deus, mas ele tinha o outro pé dele nas outras religiões que viam, né, congregando com as 700 mulheres dele e 300 concubinas. Amanda, só tem você, tá? Não tem isso tudo, não. Já tá deixando gravado, né? Pra todo mundo saber. Espero em Deus que sim. Bom, então vocês falem o final de cada um, ok? Depois eu vou trazer a reflexão que eu quero, ok? Vamos lá. Chatânia. Bom, o final de Jó foi maravilhoso. Diferente dos outros dos discípulos aí, Jó lhe foi acrescentado anos de vida, teve seus bens restituídos, seus gados, mais 7 filhos, e morreu bem velhinho. Então, para mim, o final de Jó, né, digamos assim, pulando a parte da perda dos filhos, mas o final de fato, enquanto eu continuo aqui orando fielmente pelos meus jovens, pelos meus amigos, irmãos e família e parentela, mesmo quando todos, de repente, ou parte me apedreja ou acredita que eu não deveria ser da forma que sou, enfim, eu continuo fazendo porque eu sei a quem eu sirvo. E eu, com a certeza de que o Senhor olhará para a minha vida, me dará o final de Jó. Show! Vamos lá. Tio Jorge? Paulo, então... O mediador não deixou eu continuar. É porque são partes diferentes da dinâmica. Cuidado para não perder a cabeça, hein, seu Jorge. Referência. O final de Paulo é um final bonito. Porque a parte principal de Paulo, que ele não foi sorteado, não foi escrutinado, e foi o apóstolo que continuou todo o estudo, toda a doutrina cristã. Show de bola! Agora, você, Jorge, fez o que eu estava querendo. Parabéns! Uhul! Aê, galera! Obrigado, mediador. Vamos lá, Felipe? Você já deu spoiler, já. Sim, né? sim. Fala aí de novo. Você falou... Não, como o João falou, muitos falam que Salomão... Muitas igrejas falam que ele não foi ao céu. Enfim, eu não gosto de pensar nisso, até porque a gente não é Deus para tipo, apontar isso nele. Mas sim, como o João falou, a morte dele, para mim, não foi tão ruim pelo fato que na Bíblia está escrito que ele dormiu, né, com seus pais, algo assim. Ele dormiu, ele descansou, algo assim. Ou seja, dormiu é descansar, né? Na minha situação. Eu achei pior a vida dele, não a morte. Então, para mim, foi uma morte boa, tranquila. Josi? Foi um final bom, porque ele reinou, né, por muitos anos. E apesar de ter sido um homem imperfeito, ele era um homem segundo o coração de Deus, segundo as vontades de Deus. Então, assim, foi um final ótimo. Muito bom mesmo. E como é que foi o final dele, assim? O que ele fez, assim? Só pra gente ter uma noção. Morreu. Não, não, então... Mentira. Jura? Mentira, jura? Chegou a ser meu vizinho. Foi arrebatado antes de todo mundo. Ele tirou na loteria. O que eu tô querendo dizer é, qual foi os atos dele, assim, finais? Peraí. Que travou tudo. Vamos dar um alívio, que ela tá com meio nhonhonhon. Eu tô meio assim, ó. Vai, pode falar sobre Davi. Fala aí. Não, eu tô te perguntando. Eu não sei como é. Eu de fato não sei. Doença, eu acho.
velhice, né? Foi Não, velhice. eu não tô perguntando, gente, eu não tô perguntando a morte dele. Eu tô perguntando quais foram os atos durante a velhice dele, ou os últimos atos, assim, dele, e tudo mais. Por exemplo, Jesus antes de morrer foi ao Monte Sinai, orou, pediu que afastasse o cálice, coisas assim, entendeu? Não é relacionado à morte. Ah, tá. Eu também não. Se você tiver vontade para falar, pode falar. Tá, porque ok. eu de fato não sei, não. Vou assim dizer, Davi foi perseguido a vida inteira. Então, tipo, ele nunca teve paz nesse sentido e ele também acabava cobiçando e ele teve acho que foi a morte do próprio filho, porque ele desejou a morte do outro cara, lá da mulher dele. Botou, cara. Ele, da batalha. Isso, exatamente. Ele desejou a morte de um soldado dele para que ficasse com a mulher dele, do soldado. E aí o próprio filho dele morreu, um negócio desse. Mas o que eu quero dizer é, vocês pegaram histórias, ok, que estão relacionadas às suas histórias, que estão às próprias histórias de vocês. Vocês se identificaram. Agora, o que eu pergunto para vocês, de onde vocês estão? Vocês querem tomar o mesmo rumo que cada um deles tomou? Vocês querem que o que aconteceu com eles lá atrás aconteça com o final de vida de vocês ou o decorrer da vida de vocês, já que somos jovens ainda? Vamos lá. Não, óbvio que não. Foi mal. Não, vai lá então, Felipe. Começa aí. Vai, Josi. Pode falar. Pode falar. Então, obviamente não. Como homem de Deus hoje, eu não queria nem viver a vida de Salomão. Foi muito triste para mim. E não, muito menos morrer como ele. E, se possível, eu nem quero morrer, né? Mas se tiver que morrer, nós estamos aí. Mas é que não, obviamente não. Acho que ele morreu muito em cima do muro, né? Como você falou, muito morno. Apesar de ter tido muitos remorsos. Eu não gostaria de morrer assim, né? Eu peço a Deus sempre, ou é sim ou é não, ou tudo ou é nada, ou 880, ou frio ou quente, né? Bom, tio Jorge? Não, para mim, já encerrei. Ele está falando aqui que ele quer ser um Paulo, levando o evangelho. Com certeza. Sim. Tá. Tia Tânia? E se eu puder escolher, eu quero tirar só os frutos bons e aprender com os erros para não cometê-los. Aí é muito fácil, não. Aí tá, eu quero morrer rico igual ele também, igual Salomão. Cada um a resposta que quer. E eu te diria que eu não quero de um todo. Se eu posso estar a escolher, queres ter o final, eu diria que parte. Porque a gente, como filho, ou como antes, ou como cristão, temos que aprender as coisas boas. Ensina teu filho o caminho que deves andar. E o que você vai ensinar para o teu filho? Aquilo que você está fazendo hoje. Aí o que teu filho vai pegar? O João, o que é errado em mim e no Jorge, ele tem que deletar, servir até para que ele não venha cometer os mesmos erros e pegar o que é bom e levar para a sua vida, na sua bagagem. Então, de Jó, eu diria isso. Né? Se eu posso fazer uma seleção aí, entende? Essa é a minha resposta. E você, Josi? Roubou, não valeu. Então, eu acredito que Davi tenha mais coisas boas do que ruins. E, assim, algo que eu admiro muito é ele ser um homem segundo o coração de Deus. Então, sim, eu acho que todo mundo, né, comete erros, mas o mais importante disso é reconhecer os erros e tentar mudar. Então, sim, eu gostaria de ser como Davi. Amém. Como eu tinha dito, por mais que eu esteja trazendo a dinâmica, eu também vou participar. Para que vocês saibam
Interaja. Eu acho que... E agora eu também já estou trazendo a reflexão que eu quero trazer, ok? Vou dar a minha resposta já com a reflexão, tá? Então é o seguinte, eu escolhi Salomão e por mais que ele tenha errado nesse sentido de muitas mulheres e ter se tornado morno com Deus e também ter gastado muito dinheiro desnecessariamente, eu acho que quando a Bíblia ela é uma coisa atemporal, ela tá ali, independente da época em que está rolando. Aí falam, mas tanto que falam, na verdade, que mas a Bíblia é de tempos diferentes, o tempo lá naquela época não era o mesmo tempo que agora. De fato, a contagem dos tempos era diferente. E, além disso, eu acho que a Bíblia ela serve como um aprendizado para nós, ok? Em muitos aspectos, muitos. Ela é um guia da nossa vida. Ela é um guia da nossa vida. E nós pegamos aquele, como cada um pegou, um personagem que se identifica, ok? Que a história é similar. E a gente agora reflete, será que eu quero ter a mesma vida que esse homem teve, mas, claro, trazendo para a nossa realidade? Será que eu quero cometer os mesmos erros que esse homem cometeu? Ou será que eu quero ser como ele, porém indo para o caminho certo? Por exemplo, se eu vi que essa pedra tá ruim, se ele já pisou naquela pedra e tá ruim, eu vou por essa ponte de madeira, sei lá, um exemplo, entendeu? Eu vou seguir o meu caminho, mas me baseando, ele errou aqui, eu vou para lá, hein? Talvez lá eu esteja bem, seja bom, seja um bom caminho, entende? A Josi tinha comentado, eu quero continuar sendo como Davi, eu quero ser como Davi. Mas Davi, ele era segundo o coração de Deus, mas eu creio que ele não tenha tido paz. E depois de um tempo, dentro da nossa realidade, o dinheiro, ele deixa de ser tão importante, o que a gente mais valoriza é a paz. Então, assim, eu acho que a gente não pode simplesmente pegar os rumos que eles tomaram e ter pra gente. Eu, por exemplo, não teria 700 mulheres. Até porque a época que ele vivia era o poligamismo, ou seja, muitos relacionamentos. Um homem ou uma mulher, enfim, haréns e etc. E hoje em dia já não é mais assim. Então, tá vendo? Dentro da história de Salomão, já houve uma adaptação. Já houve uma diferenciada de 700 mulheres para uma mulher. E aí, a gente vai pegando essas histórias e vai adaptando para tentar melhorá-las. E, claro, não vamos colocar na Bíblia, mas hoje em dia, qualquer um pode escrever um livro. Então, nós podemos também passar que, não, eu errei eu peguei a história, me baseei na história de Salomão, eu errei nesse caminho, então talvez você que esteja lendo, sei lá, um exemplo só, vá para tente por esse método, talvez dê certo. E é claro, toda sociedade, ela é diferente uma da outra. Por mais que uma realidade para mim, uma verdade para mim, nesse momento, talvez daqui a 2 gerações não seja uma verdade mais. Isso acontece direto. Então, gente, essa é a reflexão que eu queria trazer para vocês. Peguem as histórias que vocês escolheram, vejam qual lado vocês querem tirar de bom e quais coisas ruins vocês também querem tirar, para que a gente possa se adaptar e ser segundo o coração de Deus, independente se você pegou da história de Davi ou não. Porque esse é o nosso objetivo. A gente não está aqui, como Jaap agora falando, não é trazer a religião, o evangelho, o cristianismo, o catolicismo, qualquer coisa. Não! A gente veio o quê? Trazer o amor de Deus, o amor de Jesus, paz e amor. Entendeu?
É isso. É aprender, a gente aprender a amar o próximo. É difícil pra caramba. Mas a gente tá nessa luta. Então é isso. Essa é a dinâmica que eu trouxe hoje. Não foi dinâmica assim de tipo... Mas é uma reflexão, uma jogada social. É isso. Tia Tânia, alguém, né? Porque normalmente ela Show de bola, não, tá tranquilo, até por causa do nosso já horário. Sim, de fato. O Felipe vai trazer agora uma pequena reflexão para você, público, deixar nos comentários, ouvir no PV, porque a reflexão / você responde. A reflexão vai vir, diferente dessa que o João trouxe como dinâmica, e nós respondemos, essa ele vai trazer para que todos nós possamos pensar, inclusive você de casa, e deixar aí nos comentários se desejar, para que a gente tenha conhecimento de como está a temperatura com relação a nós já. Felipe, manda ver. Então, pessoal, vai ser bem breve, vai ser uma pergunta, obviamente, a reflexão, para você pensar. Se você quiser escrever, você escreva. Mas é mais para você pensar mesmo. Testificando que o tema hoje, né, sobre não desista, que eu achei muito bonito, né? Ainda mais a imagem daquele homem, né, com as pernas robotizadas. Velocista, né? Velocistas. Então, as pessoas como eu, você, a gente se preocupa quem acredita em nós. Meu pai acredita em mim, minha mãe acredita em mim, as pessoas acreditam. Mas agora preste atenção, você acredita em você mesmo? Porque antes de tentar qualquer coisa, você deve acreditar que vai dar certo. Então essa é a pergunta hoje, você acredita em você? Pense bem. E se a resposta for não, pense com carinho, por que não? Você vai vendo que o poder não está apenas nas suas mãos, e sim nas mãos de Deus. Muito obrigado, pessoal. Boa noite. Perfeito. Uma coisa só que eu, tipo assim, pensei, caraca, eu tenho que comentar isso. Ele falou, você confia em você? E aí, o tema do JAP, a nossa vontade é fazer amarmos o próximo, certo? Mas para amarmos o próximo, nós temos que amar ele como a nós mesmos. Então, se você não se respeita, se você não se confia, como é que você vai amar o próximo? Pensa aí. Poderoso, vocês são poderosos. Quando querem, manda eu ver. Bom, olha só, chegando aos momentos finais do nosso encontro, eu gostaria de vir com um call to action, que são os nossos anúncios. Depois aí, na nossa chamada do nosso vídeo, estarei colocando o endereço das nossas redes sociais. Então, colabora com esses jovens que precisam ser alcançados. Passa no nosso Instagram, dá lá uma clicadinha, comece a nos seguir, dá um pulinho no YouTube, se inscreva no nosso canal, compartilha essa ideia, porque eu tenho certeza que esse tempo aqui parado não é tempo perdido, é tempo ganho para que novos jovens sejam alcançados e tempo ganho que o Senhor do seu trono deve estar lá assim babando com essa galerinha que hoje está aí sentada falando desse amor pelo próximo e dando orientação, dando dicas, trazendo reflexões. Então, se eu posso lhe pedir, seja um JAP de coração. Vamos lá. E antes da gente encerrar, eu sempre peço que cada um volte com uma mensagem motivacional para deixar para o nosso público e para servir para nós mesmos. João, manda uma mensagem motivacional aí para a galera. Então, vamos lá. Você que está em casa agora assistindo a gente, ou que está agora aqui, nós temos que confiar em Deus, ok? Como nós estamos falando. E a gente também tem que confiar na gente. Acredite no seu potencial. Deixe Deus te guiar. Às vezes a gente fala, não, mas o coração do homem é enganoso. Às vezes não é o coração. Às vezes nem sempre é o diabo falando no nosso ouvido. Às vezes pode ser o Espírito Santo. Peça a ele
que ele fale nos teus ouvidos para te levar para o melhor caminho. Essa é a meu motivacional hoje. Amém. Josi, consegue mandar alguma mensagem? Tá bem? Sim, tô bem. Aproveitando o gancho, né? Não desista, Deus está contigo. Tenha confiança que tudo aquilo que você pede para Deus, tudo aquilo que está no seu coração vai se cumprir. Aquela faculdade desejada, aquele emprego dos sonhos ou qualquer outra coisa na sua vida vai se realizar sim. E para isso, não tem um tempo certo, é no tempo de Deus, da forma que Ele quer e da maneira que Ele quer. Tenha paciência, mas acima de tudo tenha fé. E é isso, gente. Inclusive aquela CNH desejada, não é verdade? Caraca, consegui a minha! Parabéns! Piloto de fuga, piloto de fuga. Quem é Paul Josi? Walker? Quem é Paul Walker? Tirem Muito carinho não, mantenha, porque a Josi passou na autoescola, está agora, olha, com a mão no volante. Veja tuas mãos abençoadas, teus olhos, e temos uma nova motorista aí no nosso Brasil. Amém. Obrigada. Determinação, é isso aí. Chegou lá. Felipe, mensagem motivacional? Então, a mensagem é: comemore as pequenas conquistas da sua vida. Não olhe para os que você não tem alcançado. Quando eu andava de skate, o pessoal que anda de skate sabe muito bem que, às vezes, uma manobra você erra mais de 1000 vezes. E quando você acerta uma vez, você fica tão feliz que você esquece de quanto você errou. Porque a gente não conta quantas vezes erramos. Nós prestamos atenção naquele acerto. E é assim que Deus faz com você também. Deus não conta apenas os seus pecados, mas como você está hoje em relação a Ele. Então, eu penso que nós devemos ser assim também em toda a nossa vida. Não pense naquelas provas que você errou, mas pensa na que você vai conquistar. E a valorize com toda a sua força. Boa noite. Amém, amém. Jorge, uma mensagem motivacional para os nossos jovens e público. Vou dizer a vocês o seguinte: na semana que vem, é a semana de vocês, é a semana do jovem. Por quê? É quando vai sair o resultado do Enem. E no momento que sair o resultado do Enem, aqueles que fizeram, que não foram classificados, têm mais N anos pela frente para fazer. Nunca desista. Olhe para frente e continue. Tem mais Enem. Boa sorte. Amém, amém. Bom, as ideias que vocês trazem, quando vocês nos mandam nos PVs, nos inspiram a trazer material, artigo, mensagens para outros encontros, para outros vídeos, para outras lives. Então, continue a nos inspirar, a trazer alguma coisa que a gente possa, inclusive, melhorar esse trabalho. E, de fato, fazermos nos sábados o programa de sábado à noite. Porque eu profetizo que hoje é uma simples live, mas amanhã a gente pode alcançar espaço onde o nosso coração não imagina se estivermos conectados com Deus. E para entrar no JAAP, eu diria que a senha é amor. Se ama, se conhece o amor, venha para o JAAP. Você é o login. Então, a gente precisa estar conectados. Conecte-se a nossa galera, o nosso grupo. Mande uma mensagem desejando ser um jovem JAAP. Que Deus os abençoe. Que Ele possa abençoar o começo de uma nova semana que inicia a partir de domingo. Que durante esses 10 dias de pandemia aí, de restrição, vocês consigam segurar a onda de vocês, porque eu continuo acreditando que vocês não são a causa de tudo isso acontecer, né? Podemos ter uma parcela, tem sim. Então, tenham conscientização, ajudem aqueles que precisam. Se vocês não têm grana para poder fazer a conscientização, façam através de atos, de atitudes, de ações, para que a gente possa ver daqui a 10 dias, talvez uma melhora significativa no nosso próprio país. Um grande beijo, Deus os abençoe e até o próximo encontro. Paz de Cristo para todos.